Hello! Como vocês estão? Muito tempo que a gente não se vê, não é mesmo? Mas estou de volta e tenho novidades. A partir de hoje, na verdade, a contar de hoje, nós vamos ter lives semanalmente. Então, toda segunda-feira, meio-dia, eu vou estar aqui dando dicas, respondendo dúvidas, tá? E então, fiquem à vontade para mandar suas perguntas, suas dúvidas, pedir dicas, enfim, tudo que vocês precisarem com relação ao estudo do inglês, certo? Vocês podem mandar mensagens através do Instagram, @titiagreta, pelo facebook.com/titiagreta ou pelo WhatsApp, DDD 11 988358196, certo? Eu vou estar lá sempre disponível para receber as perguntas de vocês e eu vou responder sempre aqui nas lives, toda segunda-feira, meio-dia, certo? Bom, vamos lá. Essa semana passada, eu convidei o pessoal do Instagram a me fazer perguntas, me mandar sugestões e tudo mais. E uma pergunta que sempre aparece bastante é assim: como eu posso melhorar o meu listening? Como eu posso melhorar o meu speaking, né? A galera quer melhorar. Então, sempre a maior parte das pessoas que vêm até mim, até sendo meus alunos ou não, eles pedem dicas de como melhorar as habilidades com o inglês, certo? Então, hoje eu vim trazer para vocês uma coisa muito interessante. Hi, Nath! Olha que chique, a Nath está me vendo lá dos Estados Unidos, olha aí, gente. Então, assim, essa semana passada eu assisti um TED Talk muito interessante, que fala exatamente sobre isso, sobre como melhorar em algo que você gosta, em alguma coisa que é importante para você. Quem deu a palestra foi o Eduardo Bricênio, que ele é um estudioso e professor também. E o nome da palestra é exatamente essa. Depois eu posso deixar disponível para vocês, tá? Eu vou deixar no Facebook e no Instagram o link dessa palestra para quem quiser assistir na íntegra. Mas o nome é How to Get Better at the Things You Care About. Ou seja, como melhorar em coisas que são importantes para você, em coisas com as quais você se importa. E aí ele começa dizendo o seguinte, que ao longo da nossa vida a gente transita, a gente alterna entre duas principais zonas, que é a zona de aprendizagem e a zona de performance. Ou seja, zona de performance, o que é? É aquela região ali do cérebro que já está acostumado a fazer algumas atividades, né, algumas tarefas, que são as coisas que a gente faz bem, as coisas que a gente já sabe fazer, né, que a gente performa com facilidade no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se eu sou um engenheiro, eu provavelmente me sinto confortável fazendo cálculos ou desenhando, dependendo né, se eu for um engenheiro de produção, por exemplo, criando, né, mecanismos. Se eu sou um médico, eu me sinto confortável trabalhando com a saúde. Agora, a zona de aprendizagem é exatamente essa que precisa de mais atenção. É a zona em que a gente precisa focar, porque é onde a gente não tem total habilidade, certo? Então, a região, são as atividades em que a gente não, com as quais a gente não está totalmente acostumado. E aí entra o inglês, né? Para muita gente, o inglês entra nessa área de dificuldade, digamos assim, né? A região do cérebro que fala, opa, peraí, o que a gente está fazendo aqui? Tá errado? Não é assim que a gente faz, a gente não está acostumado a fazer isso. E aí entram as dicas que o Eduardo Bristênio deu, que eu achei sensacionais e que a gente pode muito bem utilizar no aprendizado do inglês, certo? Eu estou olhando aqui para baixo toda hora porque eu fiz um monte de anotação para não deixar passar nada. Então, assim, na zona de performance, a gente tende a minimizar os erros, porque já é uma coisa que a gente sabe fazer, que a gente está acostumado. Então, se você é um cantor, quando você canta, você tende a minimizar os seus erros, você já sabe como fazer para não errar, né? Na maioria das vezes. Então, a gente está sempre
controlando aquela ação, controlando aquela atividade para que a gente não erre. Já na zona de aprendizagem, o processo deve ser inverso, a gente deve ficar livre para errar. A gente precisa assumir que a gente não tem o controle daquilo e que a gente vai errar. E que o erro é parte do processo. Eu sempre falo isso para os meus alunos, o erro é parte do processo. A gente não está acostumado a deixar o erro acontecer, né? A gente é cobrado demais, seja na escola, no trabalho, no âmbito social, na nossa família. A gente simplesmente não pode errar, porque aquela pressão tem que ser perfeita. Então, começou um curso de inglês, eu não posso errar. Eu já tenho que saber falar inglês. Mas não faz o menor sentido. Se a gente parar para pensar, se eu soubesse falar inglês, eu não estaria fazendo um curso de inglês, não é verdade? Então, gente, o erro ele deve sim acontecer e ele não deve ser visto como uma coisa ruim. Agora, isso quer dizer que eu posso errar à vontade e eu vou estar aprendendo com isso? Não. A gente tem que focar no erro como uma maneira de melhorar, como uma ferramenta de melhoria, certo? Então, não é simplesmente deixar o erro acontecer e tudo bem. Tem que existir uma certa organização. Então, o que acontece? Inclusive, assim, a gente tem essa mania de ficar na nossa zona de conforto, né? Que é a zona de performance. Isso, a longo prazo, além de não ajudar a gente a evoluir, a longo prazo pode prejudicar a nossa performance, tá? Então, porque é aquela coisa, você entra na sua zona de conforto, você fala, isso eu já sei fazer. E aí, para que eu vou me esforçar, né? E isso pode futuramente prejudicar o seu desempenho, se você continua fazendo isso por muito tempo. Então, vamos lá. Não é só fazer, eu até anotei isso aqui, não é só fazer repetidamente. As pessoas acham que, poxa, eu estou fazendo um curso de inglês, então eu vou repetir. E aí, tem que ter a repetição, seja de repetir frases, seja de refazer um exercício que você errou muita coisa, mas tem que ser uma repetição consciente, tá? Você tem que se observar, se julgar. Sim, você tem que se julgar, você tem que fazer aquilo e falar, será que tá bem feito? Será que eu poderia melhorar nisso? E você tem que buscar feedback. Se você não tem com quem buscar feedback, caso um professor, né? Você pode tentar grupos de estudos em que tenha outras pessoas que tenham um nível acima do seu, né? Ou até mesmo se você faz aula num curso de idiomas, numa escola de idiomas, você pode buscar ajuda com os seus colegas que, de repente, têm uma habilidade que você quer melhorar, né? De repente, a pessoa já tem um listening muito bom e você quer melhorar o listening. Então, busca feedback, faça os seus exercícios e mostra para o seu colega, fala, o que você acha? Tá certo aqui? Você acha que tá legal? Tá? Então, busquem feedback, tá? Ou seja, na zona, ele diz assim, que na zona de aprendizagem nós temos que ter a prática com propósito. A prática deve ter um propósito. Então, não é só eu pegar meu livro e ficar lendo o que eu já li na aula, tá? Ficar relendo coisas, ou, poxa, mas eu assisto série. Tudo bem, mas se você quer melhorar o seu listening, por exemplo, e você assiste a série em inglês, com legenda em português, você não vai estar se ajudando, muito pelo contrário. O nosso cérebro é programado para ficar na zona de conforto. Então, se você tem lá uma pessoa falando um idioma que você não domina completamente, e uma legenda no seu idioma nativo, qual você acha que o seu cérebro vai dar mais atenção, vai dar mais foco? Então, você só vai... Eu sempre brinco, eu falo, olha, você pode assistir com legenda em português, mas no máximo que você vai adquirir com isso é uma leitura dinâmica. Você vai aprender a ler mais rápido em português, porque o cérebro vai no que ele já conhece. Então tem que ter um propósito, não é só sentar e assistir uma série. É simplesmente, realmente você sentar com o intuito de ouvir aquela série, ouvir o que eles estão falando. Mas eu não posso usar a legenda? Pode usar a legenda, só que põe a legenda em inglês, porque aí o que acontece? Você vai, você vai estar lendo e ouvindo ao mesmo tempo, né? Então, quando você lê futuramente aquela palavra, você já vai associar ao contexto,
a situação em que aquela palavra foi usada. E você já vai também lembrar, provavelmente, da pronúncia dela. Claro que isso depende da repetição. Quanto mais repetição, melhor. Mas tem que ser essa repetição consciente, certo? Então, assim, ele diz que a qualidade de tempo na zona de aprendizagem é muito mais importante do que o tempo praticando aquilo. Então, se eu já aprendi a pronunciar uma determinada palavra, não adianta eu ficar repetindo aquela palavra que eu já aprendi. Eu preciso de tempo, de qualidade, focada nas palavras que eu ainda não aprendi, certo? Então, dá uma certa preguiça, né? Pensar, poxa, mas eu só vou ter que focar no que eu ainda não sei? Pois é. Porque o que você já sabe, né? Quando precisar, você vai saber usar. Então, se você quer realmente evoluir, você tem que focar no que você ainda não sabe, certo? E aí ele diz o seguinte, né? Uma pesquisa indicou, olha só que interessante, né? Que depois dos 2 primeiros anos, que a pessoa está trabalhando na mesma profissão, no mesmo cargo, a performance dela tende a estabilizar. Ou seja, o cara, no início, né, quando você entra numa empresa nova, você quer estar ali no ápice da sua performance, você quer mostrar serviço, você está aberto a aprender com seus colegas de trabalho, né? E aí passa um tempo, você entra naquela zona de conforto e fala, beleza, já sei como é que se trabalha aqui, eu já sei como agradar o meu chefe, é isso, não preciso mais evoluir. Isso é inconsciente, tá, gente? Não é porque a gente não quer, porque a gente tem preguiça, isso é inconsciente mesmo. Então a gente precisa estar consciente para não deixar isso acontecer, para a gente se puxar para fora dessa zona de conforto. E isso acontece muito, inclusive, com os alunos de avançado, né? Quando você começa o curso de inglês, você está ali empolgado, você quer fazer aquilo e qualquer palavra nova que apareça, você quer saber o que significa. E aí você vai evoluindo, vai começando a falar melhor e, né, consegue ter lá uma comunicação sozinho. Quando você chega no avançado, você geralmente já viu 80% do que você tinha que ver com relação à gramática e tudo mais. Claro que assim, a língua, ela é mutável, né? Então, qualquer idioma que você estude, ele vai estar sempre em transformação. Então, você não pode nunca parar de estudar completamente, porque senão você vai ficar estagnado, o que você já sabia vai ficar defasado, principalmente com relação ao vocabulário, tá? Porque assim é com o português, com qualquer língua, né? Novas palavras estão surgindo todos os dias, novas expressões, enfim. Então, assim, quando você chega no avançado, eu percebo muito isso nos meus alunos. Isso é meio que, desses 8 anos de profissão que eu tenho, eu percebi isso em quase todos os alunos de avançado. A pessoa chega no avançado e ela fala, isso eu já sei, tá fácil. E aí ela para de praticar. E aí o que acontece com a performance dela? Despenca, né? Então a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que estar em constante prática, mas essa prática com propósito que eu falei para vocês. Então é aquela prática consciente. Agora eu vou pôr o meu inglês em prática, só que eu vou estar sempre me julgando, eu vou estar sempre observando a minha performance. Então, assim, gente, 10 a 15 minutos, 10 a 20 minutos que você perde por dia, que você emprega por dia para fazer esse tipo de exercício, seja você se gravar, né? Eu tenho alunos que fazem isso, é uma estratégia incrível. Você faz um grupo no WhatsApp só com você, e aí você grava áudios conversando com você mesmo, né? Você vai ouvir a sua voz depois e vai pensar, será que tá bem? Eu fiz um bom trabalho aqui? Será que eu pronunciei corretamente? Você se ouvindo, é muito mais fácil você conseguir julgar se aquilo tá de acordo, né? Então, assim, tenham isso em mente. Você, para melhorar, não tem fórmula mágica. Você tem que focar no que você ainda não sabe ou no que você ainda não domina, tá? Quanto mais tempo na zona de aprendizagem, melhor. Mas o importante é que esse tempo seja bem empregado, seja tempo de qualidade. Não adianta ficar 1 hora por dia praticando uma coisa sem propósito, sem se observar, sem se julgar. Então, tem que ter um acompanhamento. Se você não consegue fazer isso sozinho, busque a ajuda do seu professor,
Como eu disse, busque a ajuda de pessoas que já tenham mais experiência que você. Leiam. E eu não estou falando leiam qualquer coisa, não leiam os seus livros didáticos. Leiam artigos, leiam matérias, sabe? Coisas que vão ajudar vocês a melhorar. Então, se eu quero melhorar o meu vocabulário, eu preciso ler bastante, né? E não é só ler, eu vou ler com o dicionário do lado. Toda vez que eu me deparar com uma palavra que eu não conhecia, eu vou parar e eu vou procurar no dicionário, certo? Isso é uma forma de melhorar o reading, por exemplo, né? Você melhorar a leitura. Se você quer melhorar o seu listening, faça aquilo que eu falei, coloque uma série com legenda em inglês, áudio em inglês, legenda em inglês. Poxa, mas eu estou no básico, eu não estou entendendo o que eles estão falando. Insista. Se todas as vezes que você não entender, você, né, der um passo para trás e recorrer ao português, você não vai nunca é uma palavra muito forte, mas você vai demorar muito mais tempo para se desprender disso, para não precisar mais do inglês na sua vida, do português na sua vida, na hora de se comunicar com um estrangeiro, por exemplo, certo? Então, gente, tem que ser algo, por isso que a palestra fala que é como melhorar em coisas com as quais você se importa. Tem que ser algo que você se importa, porque toma tempo, toma esforço, toma energia, e a frustração vem de brinde. Porque se o erro é parte do processo, você vai se frustrar. É bom que você saiba disso. Mas você tem que ver o erro como uma forma de melhoria. E não como uma forma de se autodepreciar e falar, poxa, mas eu sou péssimo. Não. Muita gente acontece isso, né? A gente se cobra tanto para não errar, que quando a gente erra, a gente fica muito, muito decepcionado. E a gente pensa em desistir às vezes, né? A gente fala, poxa, não sirvo para isso, é melhor eu desistir desse curso, porque acho que inglês não é para mim. E, gente, tudo é para todo mundo. A menos que você tenha uma limitação física para alguma coisa, você tem total capacidade de aprender um outro idioma, de aprender engenharia, de aprender medicina, seja lá o que você quiser, tá? Mas você não pode perder tempo. O que é perder tempo? É ficar refazendo o que você já sabe. Então, se você já é um ótimo leitor, se você já lê com muita facilidade inglês, aquilo tem que ser a última coisa que você tem que focar, certo? Então, a última coisa que você vai fazer é ler, porque você já sabe fazer aquilo. Então, você vai focar no que você não sabe. Você vai ouvir, você vai escrever, você vai tentar falar, certo? Então, gente, essa foi a dica de hoje. Acabei me estendendo um pouco mais, porque tinha os recadinhos para dar no início. Vou deixar disponível o link da palestra para quem quiser assistir na íntegra. É bem interessante, eu recomendo. E fiquem à vontade para mandar dúvidas, sugestões de tema para as lives, tá? Porque a partir de hoje, toda segunda-feira a gente vai estar aqui com dicas rapidinhas para vocês, para a gente começar a semana inspirados, animados e querendo aprender esse inglês aí, porque não é bicho de 7 cabeças não, vocês vão ver. Beijo, gente. Obrigada por estarem aqui comigo e até a próxima.